Olá, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma atividade de muita qualidade da programação da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB. E essa programação nasce a partir de um termo de colaboração entre a Voar, Arte para a Infância e Juventude, e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Estamos aqui no nosso encontro terapêutico do mês para tratar de um tema muito importante, o estresse pós-traumático. Quem vem aqui dividir um pouquinho dos seus conhecimentos, porque afinal de contas é um assunto tão abrangente, é Cristiane Contreiras, que é psicóloga com mais de 32 anos de atuação, especialista em psicologia clínica de base analítica, com formação pela SOBRAP, Sociedade Brasileira de Psicoterapia, dinâmica de grupo e psicodrama, em psicossomática pela FACES, Faculdade de Ciência de Saúde de São Paulo, em hipnose pela IMHE, o Instituto Milton Hyland Erickson. Estudiosa do feminismo, também atua como artista visual contemporânea, com obras relativas às questões femininas. Tem experiência com crianças, empresas e atualmente trabalha com adolescentes, adultos e orientação à paz, ou seja, não podíamos ter trazido uma convidada melhor. Tudo bem, minha querida? Boa noite, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês. Um prazer imenso. Eu tenho que fazer um registro necessário. A Cristiane é de uma gente, além de ser muito preparada, de uma grande gentileza. Quem estaria conosco aqui apresentando esse tema era a psicóloga Cleonice de Arruda Castro, mas ela teve um probleminha de saúde. E aí a gente não poderia deixar de apresentar o tema, e aí a gente liga para a doutora Cristiane e ela prontamente nos salvou. Doutora, a nossa eterna gratidão. Ai, que bom. Quando precisar, estou aqui. Mas da próxima vez, não... Você já esteve aqui uma vez sem substituir, era você, hoje veio, depois vamos pensar no outro tema para você voltar. Eu volto. Doutora, estresse pós-traumático, o que é isso? Bom, o estresse pós-traumático é uma super, hiper ansiedade, digamos assim, que vem depois de um evento traumático, em que a pessoa corra um risco de vida, que ela se sinta ameaçada. Ela pode estar vivendo a coisa, ela pode ter ouvido sobre alguém, ou pode ter só presenciado. E aí, depois de um tempo, ela começa a apresentar uma série de sintomas. Por exemplo? Por exemplo, existem a questão dos gatilhos, que é o que detona, que traz a lembrança. A pessoa entra uma pessoa que já foi estuprada. Ela, quando se vê sozinha na rua, ela pode entrar num pânico, num desespero em função da situação, remeter ela à situação anterior vivida, né? Pessoas que viveram privação na infância, por isso políticas sociais são bastante importantes, porque o que a gente vive de miséria entra como trauma também. Então, é uma coisa que a pessoa ela é jogada emocionalmente para um passado que ela viveu. Então, atualiza. É como o computador, atualiza. É como se tudo viesse à tona e que ela estivesse vivendo aquilo naquela hora, né? Então, se ela se vê numa situação de escassez, mesmo que seja passageira, os sentimentos dela vão ser aqueles lá da infância, de que realmente era escassez, mesmo não sendo agora. Entendi. Isso pode acontecer assim, você viveu uma situação traumática muito estressante muitos anos atrás e demorar assim até mais de 10 anos para se manifestar? Olha, aquilo que eu falei dos gatilhos, né? Temos, inclusive, casos durante a ditadura, de uma criança que foi torturada e que acabou se suicidando aos 37 anos de idade. Puxa vida. Então, assim, existem situações que ficam crônicas mesmo, dependendo do tamanho do abuso que se viveu, da situação de risco que se viveu. Não é assim. E existem aqueles casos em que a pessoa consegue até
dar uma resolvida, não sei se a palavra seria essa, porque existem ainda as questões do gatilho, que a qualquer momento pode dar Você acessa, né? acessar, né? Mas que ela aprende a lidar com a coisa, né? Nossa, e isso hoje em dia tá se tornando uma coisa assim comum? As pessoas estão acessando muito isso, doutora? Olha, a gente está tendo, nos últimos anos, um aumento bastante significativo da violência, né? A gente está vendo as pessoas com suas estruturas ameaçadas, não só estruturas econômicas, mas estruturas familiares. A gente está vendo muita guerra em família e, dependendo de como isso for administrado, entra no rol dos traumas, né? E as pessoas, o que eu estou vendo agora é muito gatilho no sentido de não ser aceito pelo fato de ser LGBTQIA+, e sofrer medo de repetir agressões, porque a gente está num momento muito espinhoso, né? Eu tenho visto mães temerem por seus filhos. A gente está num momento bem delicado. E hoje, na procura quando alguém chega que vocês identificam esse problema, essa situação, como funciona um tratamento? Olha, o tratamento é muito individualizado, né? É caso a caso. É caso a caso, porque tem gente que já chega falando da situação, mas tem pessoas que têm dificuldade até para lembrar da situação. Entendi. Né? Daí, inclusive, a grande crítica da psicologia, a constelação familiar sendo usada no judiciário, porque a gente sabe que para expor um problema, a pessoa pode demorar anos para dar conta dessas emoções que vêm junto. E, numa constelação familiar, a pessoa é obrigada, né, a entrar em contato muito rapidamente e sem a prontidão, e expor coisas que, numa situação normal, talvez ela não conseguiria, pelo fato de não estar pronto. Né? E a gente tem que respeitar muito a prontidão de cada pessoa. Tempo, né? Sim. Isso pode ser perigoso, né? Isso... Olha, eu acho isso muito perigoso, né? Tanto que o Conselho vem fazendo um movimento para que isso não aconteça, porque é uma superexposição, mexer com uma pessoa que já está num estado de vulnerabilidade, né? Você passa por uma situação de abuso, tem pessoas que levam 20 anos para dar conta de falar. Tem pessoas que a situação de abuso é tão violenta que ela dá uma recalcada, dá uma guardada e não consegue nem se lembrar, né? Ela dá uma dissociada, ela não consegue nem entrar em contato. Então, precisa ser um trabalho muito delicado, muito cuidadoso, né? Com uma base muito preparada para que você não cause um dano maior, né? Um estrago, porque são almas que estão feridas. Doutora, assim, da sua experiência no consultório, sem dizer nomes, Sim. já teve algum caso assim que lhe impactou muito nesse sentido? Olha, no consultório eu vejo muito questões relacionadas a abusos, né? Abuso sexual, de ordem sexual mesmo. Então, assim, mulheres que não conseguem manter relações sexuais com seus maridos porque foram abusadas na infância, né? Mulheres com dificuldade até mesmo laboral, porque tem que enfrentar homens no seu trabalho, homens geralmente com uma estrutura ainda muito grotesca, né? Bem do patriarcado, com uma estrutura estúpida, primitiva, né? Então, assim, isso atrapalha não só a vida pessoal da pessoa, ela atrapalha a questão laboral, ela atrapalha no relacionamento,
porque são pessoas que correm o risco de se fechar para o mundo, para as relações, de terem momentos de raiva, de irritação, de impaciência, e a gente fica assim, poxa, aquela pessoa está sempre estúpida, sempre... mas a gente não sabe o que está atrás, né? Então, quando a gente vê uma pessoa muito assim, a gente para e pensa, o que tem por trás disso? Normalmente, uma pessoa que sofre uma situação dessa, ela é caso a caso, né? Não dá para dizer que ela fica mais introspectiva e calada, não dá para dizer, né? Ou tem um padrão? Tem algumas coisas que a gente pode dar uma, né? Então, muita ansiedade, uma tendência para... Algumas têm tendências para negar o fato, outras passam mal mesmo, vomitam ao falar sobre o assunto, tem taquicardia, sudorese. Eu trabalhava com uma pessoa que sempre que a gente entrava no assunto, ela fazia manchas vermelhas no corpo durante a sessão. Parava o assunto, as manchas sumiam completamente, mas ela ia empipocando. Então, assim, você pode ter... Imagina, toda vez que um gatilho vem, você tem taquicardia, você pode sofrer um infarto. Então, assim, não é uma coisa tão simples, né? Claro, é bem complexo. Né? Porque acaba que, como a gente é um sistema, acaba atuando sobre todos os pontos da vida da pessoa. É o geral, né? Acaba atuando em tudo, porque ela pode estar tranquilamente numa sessão, numa situação, e, de repente, ela precisar sair do lugar por não suportar, né? Pessoas no cinema vendo cenas que arremetem, costuma ser muito violento, e a gente não tem muito como determinar, não, você não vai fazer isso porque ali tem gatilho, porque o gatilho pode vir de um título de uma reportagem na capa de uma revista, né? A pessoa tem como saber, suspeitar que ele está acessando uma memória assim, de repente ter um... E o que fazer numa hora dessas? Teria alguma dica para dar, doutor? Olha, algumas pessoas têm consciência do que está acontecendo. Outras pessoas ficam até com só sensação física no corpo. E não... Chega a dar dor, sentir dor? Dor. Eu escuto muito uma angústia na pele, uma gastura, né? Como se ela sentisse no próprio corpo aquela sensação lá de trás. E se ela não botou tudo lá guardadinho, né? Não fez essa cisão, ela pode não conseguir fazer essa ponte, né? Agora, numa situação de psicoterapia, a gente identifica e trabalha. Trabalha no sentido da pessoa buscar questões do passado, não só relativas ao fato, trabalha para achar recursos para lidar com a ansiedade, com os momentos de crise, né? E trabalha no refazimento de alguns olhares, de algumas coisas que são armazenadas de forma muito dolorida. E esse processo, como é caso a caso, não tem nem como dizer quanto tempo leva, porque depende da experiência de cada um. Depende, né? da experiência de cada um. A Lady Gaga foi uma pessoa que passou por estresse pós-traumático. Ela foi abusada aos 19 anos de idade e lá pelos 35, se eu não me engano, ela conseguiu verbalizar para o público o que tinha acontecido. E ela cita várias coisas relacionadas ao trabalho que ela teve dificuldade exatamente em função disso, que ela era muito explosiva, ela tinha muitas reações que as pessoas não entendiam, e ela começou a trabalhar, que é um trabalho que deve ser feito
com o psicólogo sempre fazendo o trabalho de base. Entendi. E o psiquiatra com a medicação. Então, é um trabalho associado. É um trabalho associado, né? Porque, assim... É necessário também medicamento, nesse caso? Quando é muito alto... Entendi. Porque você brigar com a química... É claro. É assim, um vem com estilingue, o outro com um canhão, entendeu? Claro. Aí a gente precisa dar uma organizada na química. Então, assim, o psiquiatra funcionaria como a Novalgina, quando você está lá com dor de garganta, com febre. E a psicoterapia, o anti-inflamatório. Então, um tira a febre, o outro cura a inflamação. Entendi. Né? Faz o trabalho de base mesmo, de rever, de mudar o olhar. Porque se a gente continua no mesmo olhar, você vai tomar remédio a vida inteira e aquela sensação ainda vai voltar, né? O trabalho sem só a psiquiatria, como a maioria das pessoas procura, porque fica aquela sensação do remédio ser uma coisa milagrosa, que vai resolver tudo. E é horrível, né? Porque o remédio acaba ajudando, mas é uma muleta, no caso, né? Porque a raiz não está sendo... A raiz não está sendo trabalhada, né? A pessoa precisa entrar no processo... Mas tem que usar o remédio, não tem como, né? Precisa, né? Porque a química, quando o médico identifica que a química está atrapalhada, fica muito difícil, né? E tem ainda muito preconceito nessa questão de remédio psiquiátrico. Aliás, em tudo ligado à psique, né? Por isso que é muito bom esse tipo de programa, para que as pessoas entendam que a gente adoece do corpo e a gente adoece da alma também. Não são coisas dissociadas, né? Assim, não existe mula sem cabeça andando por aí, só no folclore. Então, o que a gente sente no corpo, a gente sente na alma, na psique, como queira, e vice-versa, né? Então, assim, a tristeza a gente sente no corpo, né? Quando a gente é acariciado, a gente sente na alma. É uma coisa única. E você não deixa... Não tem como nem não externar, né? Porque o corpo fala também, não é? Quer dizer, você fica tocado. E as relações familiares, como é que ficam quando... Olha, numa coisa muito ligada... É porque a gente está voltando bem a conversa para estresse, voltado a abuso e tudo, né? Numa coisa muito ligada à família, eu percebo que as famílias ainda não conseguem lidar com essas situações. Tem famílias que querem que a pessoa continue quando, por exemplo, um abusador dentro da família, querem que a pessoa continue agindo naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Nossa, mas aconteceu há tantos anos, você ainda não curou isso? Né? Aquela coisa de nos olhos dos outros é refresco, porque a gente não sabe o tamanho do estrago que pode causar uma coisa dessas, né? Então, quando é o abuso feito na família, as famílias elas não conseguem se posicionar, né? Elas têm a coisa assim, vai fazer terapia para aprender a conviver com o abusador? Não, gente, vai fazer terapia para aprender a se afastar dos abusadores, né? Então, tem todo um erro cultural de visão da pessoa que sofre alguma coisa, algum atentado. Nossa, mas você não consegue passar nessa rua até hoje? O cara tentou te esfaquear 20 anos atrás. Mas né? Não mudou o fato, né? Não mudou o fato, o lugar remete... E a memória está lá, latente, né? Está latente. É aquela coisa, assim, a gente até pode botar o lixo embaixo do tapete, mas a gente sabe que ele está lá, né? Não é porque ele está lá embaixo que a sala está limpa. A gente está fingindo que ela está limpa. Você imagina um marido ou uma esposa que sofreu um abuso ou mesmo uma relação traumática na infância e de repente acessa isso, como que isso chega para a família, né? Como que isso de repente pode... Tem pessoas que... Olha, eu já vi casos de mulheres
que nunca acessaram, e aí quando começa na vida sexual, começa a perceber que tem uma série de problemas. E aí vai começar a pesquisar, né? Então, assim, isso afeta diretamente a relação, né? Até mesmo se não for uma questão de abuso sexual, um assalto que você passe, alguma situação de perigo mesmo, de perda de vida, isso tudo entra na situação. E a pessoa pode entrar em isolamento, né? Pode entrar numa depressão muito séria, e tudo isso acaba batendo no relacionamento. O senhor já teve acesso a algum caso de gente que acessou já com uma idade mais provecta, mais avançada? Sim, sim, sim. Inclusive nessa questão, né, da pessoa ir entrando numa outra vida e entrando em contato com a sexualidade, e aí entrando sensações de nojo, depois de uma relação sexual, a pessoa chorar desesperadamente, em vez daquilo servir de alimento, serve de dor, de vergonha, de culpa, medo, né? Porque à medida em que a pessoa ela é abusada ou vulnerabilizada na sua existência, isso mexe muito, né? Você passa por... Eu fico pensando, as pessoas lá em Brumadinho, quando aquela represa estourou, né? Quantas psicólogos foram para lá? E eu tenho certeza que foram poucos, porque assim, as pessoas viram suas famílias, seus filhos morrendo, né? E tem gente que vai ficar relativamente administrável e daqui a uns anos vai viver alguma situação que vai trazer ela para a situação e... Então, não é nenhuma coisa assim, vai acontecer agora? Não sei, né? Daqui a 10 anos pode ser que a pessoa passe na beira de um rio, veja aquela água toda com lama e aquilo tudo se transforme dentro dela e ela venha a ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Fica sem conseguir respirar. Sim, né? O corpo todo reage. As pessoas tremem muito, né? Porque o corpo da gente está envolvido na questão toda. É a nossa existência. E a gente, quando está vulnerabilizado, a gente fica... Às vezes, uma coisa que para uma pessoa parece muito simples, para outra já vem com uma série de significados e significantes. Porque cada um processa de um jeito, né? Cada um processa do seu jeito, né? O que pode ser pavoroso para a minha existência, alguém que está do lado pode achar. Por exemplo, para mim é pavoroso imaginar que alguém pode pegar uma arma. Aliás, é pavoroso alguém que queira ter uma arma, né? E atirar em outra pessoa. Mas para outras pessoas, isso parece até uma coisa passível de ser feita de propaganda, né? Assim, de masculinidade e tudo mais. Então, assim, são valores também, né? E como bate para cada um a base, a histórico familiar. É um somatório, eu falo que é um compensado, aquela madeirinha, que é toda cheia de madeirinha, prensadinha, assim, né? A gente é um compensado, vai juntando coisinha, até tomar a forma do armário, né? Em alguns casos pode gerar até uma síndrome do pânico, por exemplo. Sim, sim, a pessoa pode, né? Assim, pode vir vômito, né? Pode ser só uma coisa de desespero. Pode chegar a desmaiar? Angústia. Sim, sim. Chegar ao ponto que o corpo desliga. Até né? para se proteger, né? Para se proteger, né? Aí a gente precisa criar alguns mecanismos de proteção. E, infelizmente, a gente às vezes cria uns que mais vulnerabilizam do que protegem a gente. Por exemplo? Né? Por exemplo, você ter taquicardia.
Isso é um aviso do seu corpo, né? Ó, cuidado, a situação está te lembrando. Mas espera aí, está lembrando, mas está na hora disso? É isso, vamos olhar a situação, né? Então, assim, porque a pessoa acaba fazendo links indevidos, né? E é levado para isso, né? Sim, sim. A senhora acha que nós estamos mais fragilizados hoje em dia? A nossa sociedade, de maneira geral, no planeta hoje em dia, ela está com... Ou, de repente, esse momento que nós estamos, as pessoas estão sendo vistas como mais frágeis, talvez porque elas estão sendo vistas, porque a gente tem mais acesso. Isso acontecia, mas a gente não tinha acesso. Tem uma vertente aí que defende a coisa da geração mimimi. Uhum. Eu sou da vertente que, assim, é mimimi tudo aquilo que não dói em você, né? Então, assim, vamos... Por que a psicologia precisa olhar para um todo? Fala-se muito dessa geração que está vindo agora. A gente está entregando um mundo para eles muito mais violento. A gente está entregando o mundo com os recursos já esgotados, né? Quando a gente era criança, a gente imaginava que água era para sempre, né? Que a gente tinha uma série de perspectivas. Agora a gente está num mundo cada vez mais miserável. E eu acho que as pessoas estão tomando mais consciência das doenças mentais. Então, elas estão percebendo que a pessoa tem depressão, que ela não está de frescura, né? Os homens estão começando bem de leve a perceber que eles também são gente, que eles sentem, né? Então, quando eu comecei a trabalhar 30 anos atrás, eram poucos os homens que faziam terapia. A gente até aplaudia. Agora não, já chega muito mais homens. E como está uma coisa muito séria, eu acho que as pessoas pararam para olhar. E é bom que parem para olhar. Então, a gente vê uma série de grupos de discussão. Estão começando a formar grupos para homens discutirem a questão da masculinidade tóxica, né? Então, assim, é bom que se veja isso, porque se a gente ficar o resto da vida botando para debaixo do tapete, a gente não cuida. Há pouco tempo atrás, as pessoas sindrômicas ou com algum déficit, algum problema, elas eram escondidas da sociedade. O Einstein tinha um filho com problemas, o Jô Soares só deu conta de apresentar o filho dele muito depois, né? Então havia muito preconceito, né? Até hoje, eu falo o seguinte, as pessoas têm muito preconceito com terapia, psicoterapia, porque se elas chegarem à conclusão de que é uma coisa legal, elas vão falar assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer. Será que eu dou conta de me olhar? Né? Será que eu dou conta de saber quais são meus traumas, meus gatilhos? Será que eu dou conta de me libertar? Porque também não é só dar conta de olhar, né? Tem um grande medo de como será uma vida diferente, com outros parâmetros, né? Eu não acho que agora, eu acho que sempre se sofreu, mas tudo bem, morre do coração, entendeu? Tudo bem, faz uma doença, porque aquilo que a gente não bota para fora de um jeito, a gente vai somatizar, né? Vira de outro. E agora as pessoas estão começando a pensar, peraí, eu já ouvi falar de um sintoma assim, né? E o que é bom. Esse tipo de situação deve estar contribuindo muito para essa grande ocorrência de doenças autoimunes que a gente está tendo hoje em dia. Sim, a doença autoimune, ela é uma briga da gente com a gente mesmo, né? E vamos combinar, esse mundo não é feito para a gente gostar da gente. A gente tem que estar numa régua que ninguém está, né? A gente tem que ter, todo mundo tem que ter a mesma sobrancelha, a mesma boca, o mesmo comportamento, e ninguém é isso, né? Não tem como pasteurizar,
né? E as pessoas tem muita gente desenvolvendo doença autoimune, né? Que é uma briga, eu brigando comigo mesma. O corpo está confuso. E quando a gente começa a conversar com as pessoas que adoecem, a gente vai identificando o porquê desse sintoma, o que ele tem a ver com o momento, né? Com toda a história da pessoa. Porque sempre tem um contexto. Claro. Né? Doutora, eu quero lhe agradecer, foi uma conversa, para mim, pelo menos, assim, extremamente útil. Antes de terminar, porque eu sabia aqui se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Francisco, tem alguma pergunta? Você que é um estudioso da psicologia. Dona Mariana Fernandes, não? Não. Tá vendo? Então, eu só quero lhe agradecer imensamente em nome da biblioteca. Esses temas psicológicos, eles são abordados todos os meses aqui na biblioteca, nesse nosso encontro terapêutico, porque essa é a ideia. É a ideia que a gente possa falar sobre diversos aspectos desse ser humano tão complexo, tão maravilhosamente cheio de possibilidades, mas também que tem que encarar suas questões. Medo, ansiedade, depressão e tudo que vem ao redor desse pacote, que a cada dia que passa só se intensifica, né? Os problemas estão aumentando e as pessoas não estão sabendo o que fazer com eles. E às vezes a pessoa está tão desesperançada que acredita que não há solução, não tem caminhos, né? Até para pedir ajuda fica difícil, né? Às vezes é bom a gente perceber quando alguém perto da gente está com alguma coisa e buscar ajudá-la, levá-la, encaminhá-la, orientá-la. Levar para um tratamento psicológico. E sobre o estresse pós-traumático, pode ser que ele não acabe, mas você aprender a lidar com determinadas situações já vai ajudar muito para a sua existência, né? Já vai te ampliar, já vai te dar espaço interno para você ter mobilidade, que é diferente de quem fica sozinho, revivendo aquilo e ressentindo, né? Porque, inclusive, vem com pensamentos e sentimentos muito pesados, né? Deve ser realmente uma situação inimaginável, né? E agora o importante é buscar o tratamento, né? Se cuidar, né? Sim, tentar sempre. Dividir isso. Acho que ficar sozinho talvez seja o pior caminho, não é? Com dores, tem uma coisa que é assim, a palavra, ela tem a função organizadora. À medida em que a gente vai falando, escrevendo, a gente vai botando limite nas situações, sai do campo fantasmático, né? E, quando bem orientada, ela também, além de você se autorregular pelo fato de estar falando, você tem ali um fator externo que está te auxiliando também. Então, eu acho o seguinte, você pode ficar a vida toda vivenciando esse tipo de coisa. Dá para morrer com 97 anos, 105, vivendo. Agora, para quê? Se existem canais que podem te ajudar, para que você vai se submeter a uma dor eterna, né? Doutora, qual que é o seu Instagram, se alguém quiser entrar em contato com a senhora? O meu Instagram é @Cristiane Contreiras, sendo Cristiane com H. CH. Cristiane Contreiras. Contreiras com S no final. Com S no final. Tá bom, doutora. Muito obrigado, viu? É um prazer sempre. Estaremos sempre juntos aqui lhe aguardando para o próximo encontro. Vai ser um prazer. Obrigado. E a você que esteve conosco, agradecemos imensamente pela companhia. Até o nosso próximo encontro.